Estamos hoje na base aeronaval de Kanoya, no sul do Japão, e em 1945, dessa base, cerca de 2.000 jovens decolaram para lançar suas aeronaves sobre as naves da Marinha Americana nos arredores de Okinawa, quando os Estados Unidos invadiram aquela ilha tão próxima aqui do território japonês. Como as Forças Armadas do Japão chegaram a esse ponto de sacrificar os melhores jovens, aí na faixa de 17, 18, 19 anos, em ataques simplesmente para prorrogar uma derrota que era inevitável. Um dado curioso dessa história, no Ocidente esses pilotos são chamados de pilotos kamikaze, aqui eles são chamados de corpos especiais de ataque, uma unidade especial de ataque, mas entre esses jovens haviam até cristãos que, ao se despedir dos seus pais, pegavam a mecha de cabelo, acrescentavam, colocavam na carta, e na carta eles falavam que estavam indo para morrer pelo imperador, morrer pela nação, para tentar proteger a nação, e esperavam inclusive reencontrar seus parentes na ressurreição do corpo, quando Cristo voltasse segunda vez em glória. Mas como essa nação chega a esse ponto? A história tem que voltar um pouquinho. Em 1931, o Japão vai invadir a Manchúria. Depois, em 1937, um incidente chamado Incidente da Ponte Marco Polo, o Japão invade a China. Então, quando o Japão entra em guerra com os Estados Unidos, em 7 de dezembro de 1941, o Japão já estava em guerra aqui na Ásia há bastante tempo. Então, o ataque surpresa que o Japão vai lançar contra a Marinha Americana em 1941 é parte dessa guerra que já ocorria no Pacífico antes mesmo de 41, já em 1937, até mesmo retroagindo a 1931. Mas o ponto aqui não é falar sobre a Segunda Guerra Mundial, mas é destacar um homem chamado Mitsuo Fuchida. Ele era um comandante da Marinha Imperial na época da Segunda Guerra Mundial, um especialista em bombardeio aeronaval, e esse homem é que vai comandar o ataque que a Marinha Japonesa, a aviação da Marinha Japonesa faz a Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941, aquele dia que Franklin Delano Roosevelt vai chamar de o Dia da Infâmia. Esse homem, decolando do porta-aviões Akagi, ele vai liderar a primeira onda de ataque à Marinha Americana ancorada em Pearl Harbor. Serão realizados alguns ataques ali, algumas ondas de ataques. Fuchida fica no ar coordenando as duas principais ondas de ataque a Pearl Harbor, e no final desse ataque 9 encoraçados, os principais navios de batalha da Marinha Americana na época, ou estão destruídos ou muito avariados, incapacitados de entrar em combate, cruzadores também avariados ou afundados, destroyers, aviação nos campos de aviação em Pearl Harbor também destruídos, a aviação do exército. Foi um ataque de completo sucesso, talvez o ataque aeronaval de maior sucesso em toda a história. Esse homem ganhou muita fama porque ele também liderou ataques contra Darwin, contra Ceilão, devastando, semeando terror entre os aliados ocidentais, mas na Batalha de Midway, poucos minutos, toda a maré da Guerra do Pacífico é revertida. Em poucos minutos, a Marinha Japonesa é destruída pela aviação aeronaval americana. A aviação aeronaval, em poucos minutos, afunda 4 porta-aviões da Marinha Japonesa, 4, inclusive, que estiveram no ataque a Pearl Harbor. E Mitsuo Fuchida, que já estava com um problema de saúde, mas estava embarcado no porta-aviões Akagi, nau capitânia da Marinha Imperial Japonesa, ele acaba sobrevivendo à Batalha de Midway, muito ferido, mas ele sobrevive à Batalha de Midway, ele consegue ser retirado do porta-aviões e levado de novo para o Japão. Ele nunca mais vai ter oportunidade de comandar dos ares a aeronaves de bombardeio da Marinha Japonesa. Ele vai agora servir em postos de quartel-general, mas ele continua uma peça importante na engrenagem militar aeronaval, como teórico aeronaval da Marinha Japonesa. Curiosamente, ele estará em Hiroshima um dia antes do lançamento da bomba atômica sobre aquela cidade. Ele recebe um telefonema, ele está lá naquela cidade ali no quartel-general do 2º Exército Geral para resolver algumas questões ligadas à defesa do território sul do Japão frente a uma possível invasão norte-americana. Ele é chamado ao telefone e ele é convocado a imediatamente ir para Tóquio. E ele se retira da reunião, vai a Tóquio, para no dia seguinte voltar para Hiroshima. Antes de ele pegar o trem para voltar para Hiroshima, a cidade bombardeada, com efeitos devastadores. Ao final da guerra, Mitsuo Fuchida fica muito amargurado e, para aumentar a infâmia, ele é chamado como uma testemunha
para servir como testemunha de acusação nos julgamentos que ocorrem em Tóquio contra os criminosos de guerra japoneses. E ele fica muito chateado com isso e ele acha que esse tribunal é uma ação de vingança contra o Japão e ele resolve pesquisar para começar a documentar crimes de guerra americanos para levar esses crimes de guerra para o tribunal. E ele vai, num certo dia, no ano de 1947, ele descobre que vai chegar alguns navios num porto próximo a Tóquio com homens do exército da marinha japonesa foram prisioneiros de guerra das Forças Armadas Americanas. Então, presumindo que as Forças Armadas Americanas tratavam com a igual brutalidade seus prisioneiros, como as Forças Armadas japonesas tratavam os prisioneiros ocidentais, de forma brutal, como a gente vê aí no que aconteceu na Ferrovia da Morte, consagrado aí no famoso filme A Ponte do Rio Kwai, né? Então ele vai esperar os marinheiros embarcarem e a sua surpresa é que entre os que desembarcam está um engenheiro mecânico que ele conhecia muito bem. E ele tenta conversar com aquele homem e tenta ouvir como aquele homem foi tratado quando prisioneiro de guerra. O que ele ouve é que aquele homem foi muito bem tratado com muito respeito. E o mais surpreendente, esse engenheiro de voo chamado Kazuo Kanegasaki vai dizer que ele foi cuidado por uma mulher chamada Peggy Covell. Essa mulher teve os seus pais assassinados pelos militares japoneses das Filipinas. Eles eram um casal de missionários batistas e eles estavam escondidos, os filipinos tentaram protegê-los, só que eles tinham um rádio e os soldados do exército que os capturaram supuseram que aquele rádio fosse algum tipo de sinal de um equipamento de contato com as forças americanas. Eles foram executados imediatamente, tiveram seus olhos vendados, foram decapitados. Os filipinos depois testemunharam que esse casal morreu com orações nos lábios. E essa mulher, que antes era muito amargurada, ao ouvir isso, ela resolveu se voluntariar para servir esses prisioneiros japoneses. E ela cuidou com muito carinho e respeito dos prisioneiros japoneses. Isso foi um choque para Mitsuo Fuchida. Mais adiante ele vai conhecer essa mulher, Peggy Covell, mas isso foi um choque para ele, porque, segundo as regras do Bushido, um militar que se renda no campo de batalha, ainda havendo possibilidade de continuar a luta, ele perdeu completamente sua honra, ele deixa de ser alguém digno. Então, ele, com essas crises todas, agora que ele está vivendo essa situação em que as noções dele de vingança são questionadas agora, né? Ele, em 1948, andando no famoso bairro de Shibuya, perto da estátua do cão Hachiko, que é muito famosa, ele encontra um lixinho no chão. E, como bom japonês, ele vai pegar aquele lixo para jogar fora. E ao pegar aquele papel embolado ali, ele descobre que é um folheto evangelístico escrito por um norte-americano chamado Jacob de Schizar. Esse homem era um oficial, um mecânico de voo de um dos aviões B-25 que bombardearam Tóquio e Yokohama em 1942. O avião dele foi abatido na China e ele acabou sendo preso e acabou indo para um campo de detenção japonês, foi muito maltratado, mas ele escreve esse folheto evangelístico em japonês. Mitsuo Fuchida pega aquele documento, aquele folheto, e lê, e ele fica profundamente comovido com a leitura daquele folheto. E ele resolve adquirir uma Bíblia e ler a Bíblia toda. E ele leu a Bíblia toda de ponta a ponta e no processo ele se converte à fé. E ele começa agora a procurar outros cristãos que possam orientá-lo na fé. Para resumir a história, Mitsuo Fuchida é um testemunho de um homem que esteve em Pearl Harbor, mas agora estava diante da cruz de Cristo, da cruz do Cristo sofredor que perdoa os nossos pecados, nos redime e nos coloca num novo caminho. Mitsuo Fuchida vai buscar uma boa educação teológica, vai se tornar um evangelista ligado à Igreja Presbiteriana. Curiosamente, ele vai ter, por assim dizer, mais sucesso na América do que no próprio Japão. Na América, por exemplo, R. Truman, o presidente americano do final da guerra, que ordenou os ataques atômicos a Hiroshima e Nagasaki, vai ouvi-lo, ele quer ouvir Mitsuo Fuchida pregar o evangelho. Ele vai conhecer essa jovem senhora, a Peggy Covell, que tratou do seu antigo engenheiro de voo, e ele vai ter um contato com ela para transmitir a ela como foi significativo ouvir de outra pessoa o testemunho de perdão dessa mulher, dela perdoar os algozes, né, dos pais missionários dela que serviu nas Filipinas. Mitsuo Fuchida vai pregar juntamente com Billy Graham, né, tem fotos de ambos juntos, né,
Fuchida pregando em conferências evangelísticas junto com Billy Graham, ele funda uma associação missionária com outros ex-militares norte-americanos que também eram cristãos para disseminar a mensagem da cruz de Cristo para todos. Em outras palavras, essa nação, o Japão, que tem uma relação tão conturbada com o cristianismo, também nos legou um grande evangelista, um grande pregador do evangelho chamado Mitsuo Fuchida. Ele escreveu um livro que foi muito importante descrevendo a Batalha de Midway, mas a gente reconhece a importância dele maior por sua autobiografia, de Pearl Harbor à Cruz do Calvário, onde ele não só conta a sua história como militar, mas sobretudo conta como o testemunho de um amigo que foi amparado por uma missionária cristã e como descobriu um folheto jogado ao chão, escrito por um ex-prisioneiro militar americano, mudou a sua vida. Que o testemunho de Fuchida impacte a todos nós e nos suscite amor pelo Japão, não só para orarmos pelos cristãos que estão no Japão, mas também, quem sabe, para nós virmos pregar o Evangelho para esse povo tão especial, uma nação tão especial, tão rica de história e cultura.